Deus, lá em Isaías, Ele pedia para nós olharmos para o futuro. Essa luz virá, essa luz salvará, essa luz transformará. Só que nós, pela graça, 2.700 anos após, nós estamos olhando para as palavras do próprio Jesus. Eu sou a luz do mundo. E de uma forma muito estratégica, nós olhamos para 2.000 anos atrás, pela fé, porque nós não vivemos aquela época. Então, fazendo aqui menção às palavras de Jesus, Você que viu, você precisou colocar a mão nas minhas feridas para crer. Mas bendito, bem-aventurado aqueles que não viram e creem. E você é um bem-aventurado nas palavras de Jesus Cristo. Você não viu, mas você creu. E estamos lutando de forma fervorosa, cada dia, para o grande dia do Senhor, o arrebatamento da igreja, em que nós vamos ter essa separação definitiva. Alguns chamam de trigo e joio, mas o trigo e o joio estão aonde? No mesmo lugar. Num campo tem trigo e joio. Você olha, é idêntico. Só que o Espírito Santo de Deus sabe exatamente quem é trigo, quem é joio. E o que é trigo será colhido e será aproveitado e transformado em algo muito bom. E o joio será arrancado, queimado e desaparecerá. Queridos, que nós possamos ser trigo, que nós possamos mesmo viver no meio da mesma espécie, que é o Homo sapiens sapiens, mas nós possamos ter um diferencial, que esse trigo represente essa luz que está em nosso coração, que seja a candeia acesa, iluminando nossos dias, que seja a palavra de Deus proferida da nossa boca, e não palavrões, e não contendas, e não momentos de desabafo. Que nós possamos ser assim, queridos. Chegando esse período de Natal, nós façamos de fato, acontecer, fazer a diferença. E eu repito, não é dia 25 de dezembro, tá? Mas já que criaram, vamos viver esse momento. Mas o nosso compromisso com Jesus é diário, não é só no mês de dezembro, não é só no mês de abril, é o nosso compromisso com Deus, é diário, é no levantar, é no dormir, é no almoçar, é na escola, é no trabalho, é nos passeios. O nosso compromisso com Deus é em todo momento. Louvado seja o nome do Senhor. A luz se manifesta em pessoa. Jesus já em 8:12 fala: eu sou a luz do mundo. Então não há o que você ter dúvidas. Não tem o que ter dúvidas. A partir do momento que você crê na Bíblia, a Bíblia, ela é a boca de Deus. Ela está fácil, por isso que eu estou falando. A modernidade veio. Aonde você encontra a Bíblia? Ela tem escrita. Se você pegar o seu celular aí, ela tem na sua palma da mão. Hoje em dia, um livro que eu li falava, se nós tivéssemos o comportamento de fazer da Bíblia o nosso celular, não haveria tanta escuridão na face da terra. Por quê? Porque quando eu acordo, a primeira coisa que eu pego, o que é? O que você pega, a primeira coisa que está do seu lado, se bobear, está carregando do seu lado na cabeceira da cama? É o celular. Se a primeira coisa que você pegasse no dia fosse a Bíblia,
Já seria uma diferença, não seria? Aí você pega e quer saber, né, o que aconteceu no planeta e no mundo, né? Vem lá os acontecimentos diversos, chuvas torrenciais, tremores de terra, tsunami. Você sabe quem matou quem? Que o irmão do Chitãozinho Choró faleceu na semana aí, e teve um acidente, e tombou prédio, e aí você fica sabendo tudo ali, ó, em fração de segundos. Se fosse a Bíblia, para você pegar e fazer a leitura de forma cronológica, sequencial, lendo aí 3, 4, 5 capítulos por dia, no final de ano você teria lido a Bíblia inteirinha. Quantas pessoas têm o costume de fazer do celular um instrumento praticamente um pedaço seu? Tem casos que as pessoas com o celular, quando fica assim muito tempo longe, está tão ligada no celular que tem crise de abstinência. É que nós estamos na igreja, né? E usar o celular na igreja, salvo exceções, né? Não estou aqui, pelo amor de Deus, né? Alguém tem que gravar um vídeo para mandar nas suas redes sociais. Está aí, está acontecendo. Mas pessoas usam o celular até na igreja, fica lá no WhatsApp, lá comentando e fazendo coisas que não tem nada a ver com o culto, desprezando a própria palavra de Deus. Então, essa escuridão no nosso comportamento diário, ele tem que ser transformado por uma luz, por algo em nós que tem que reacender, é como se eu visse assim, né? Eu já usei essa simbologia, e eu ainda não fiz isso, até por respeito a cada um dos irmãos que gostam de sentar exatamente no lugar que estão. Mas nós temos o costume de verificar uma coisa: se você quer, acho que todo mundo aqui já fez um churrasco a carvão, né? Se você quer esfriar um carvão, você pega o carvão e retira ele do meio das brasas, deixa ele afastado. Passado ali alguns minutos, quem sabe 1 hora, aquele carvão apagou. Já viram isso? Como é que faz então para esse carvão não apagar? Quando esse carvão, ele está junto com todos os carvões. A mesma coisa somos nós, né? Fico feliz de ver que os remanescentes fiéis estão aqui, frequentando. O pastor Danilo, ele nos chama de os 300 de Gideão, né? E eu os chamo de os remanescentes fiéis, graças a Deus. Por quê? Porque nós precisamos estar sempre unidos, juntos, para que essa chama não se apague. Para que essa luz que ela emana do seu coração, que não é sua luz, é a luz de Cristo, é o brilho do Espírito Santo que emana do seu rosto, ele não se apague, para que seus dias, mesmo que seja com dificuldade, que se tendo Jesus já é difícil, imagina pessoas que não têm Jesus, pessoas que são basicamente brasas apagadas. Então há uma necessidade muito grande de nós estarmos juntos, reunidos, louvando, engrandecendo, falando do amor de Cristo, nos alertando. E eu quero fazer aqui as palavras, né, que muita missionária fala. Essa palavra que eu estou falando aqui, primeiro passou por mim. E eu me vejo pecador e necessitado dessa palavra. E ela me alerta, ela me desperta. E lá, voltando ao assunto que eu falava da escola, quando eu vi aqueles jovens que são os grupos evangélicos dançando, pulando, fazendo estripulia lá, aí no outro dia, segurando a Bíblia, eu falava com o Espírito Santo: Espírito Santo, o que nós podemos fazer para que aquela mesma empolgação que eles tinham para participar do Gincatec, para pular, fazer acontecer, o que eu posso fazer para aqueles jovens terem essa mesma disposição na igreja? E o Espírito Santo falou no meu coração: eles precisam
novamente de luz em seus corações. Eles precisam sair das trevas espirituais, das trevas, da escuridão. E eu quero, o meu texto basicamente mudou totalmente com a orientação, mas eu quero apresentar aqui alguns personagens bíblicos que eles andavam nas trevas e tiveram um contato muito especial. Dentre eles, Nicodemos. Nicodemos, ele vivia em trevas religiosas. Nicodemos era um fariseu que, religiosidade, totalmente religioso, seguindo os caminhos, imagino ele vestidinho, bonitinho, todo com aquele quipá, as coisas, ia para o templo, voltava, tudo certinho, fazia as coisas tudo certinho, mas não tinha um contato verdadeiro com Deus. Ele vivia nas trevas, mas nas trevas da religiosidade. Até que ele sentiu necessidade de falar com Jesus. Sabe que horário do dia ele foi procurar Jesus? De noite. Por quê? Porque ele tinha vergonha, tinha medo que as pessoas da sua classe social vissem ele procurar Jesus. E ele de noite foi ter com Jesus. E Jesus fez um milagre na vida dele. Ele conheceu a luz, ele vivenciou a luz, ele experimentou a luz. E mais para frente, esse mesmo Nicodemos foi o que de dia, no meio dos fariseus, ele pediu o corpo de Jesus para poder ajudar, a poder fazer então os cuidados com o corpo de Jesus. Quer dizer, houve uma transformação. Um homem que estava escondido, agora ele estava disposto a mostrar a cara, o peito. Eu sou de Jesus, eu faço parte da luz de Cristo. Quem encontra a luz, deixa de viver escondido. Será que você, na sua empresa, na sua escola, aonde quer que você está, você tem coragem de falar, eu sou cristão? Será que você está vivendo igual Nicodemos, escondido? Quem tem a luz de Cristo, não vive escondido. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. A mulher samaritana vivia em trevas morais, em trevas emocionais. Ela precisava, ela vivia à margem da sociedade. Você sabe que os samaritanos, aqui cabe uma outra história bem mais extensa, e vou apenas resumir. Os samaritanos faz parte do povo que se misturou com a Babilônia, com os sírios, e depois eles voltaram a viver junto com os judeus, e por conta deles terem vivido essa mistura, os próprios judeus, vamos chamar puros, acabavam desprezando os judeus também, porém samaritanos, tá? Eram sangue misturado. Pais que casaram, imagina, judeu, israelense que casou com babilônico, israelense que casou com assírio, com persa, e aí veio o filho veio tal, seguiu, cresceu, ou seja, misturou a raça. Então eles eram desprezados. Então o samaritano vivia às margens da sociedade. E Jesus vai encontrar uma mulher samaritana. Só que aquela mulher samaritana, ela precisava ir buscar água ao meio-dia. Dá para você imaginar uma pessoa buscar água ao meio-dia, carregar uma lata, uma cuia de água, uma taça de água na cabeça ao meio-dia? Não era correto, era correto ir de manhã. Só que de manhã ela tinha vergonha, porque ela ia se encontrar com um monte de outras mulheres. Então ela ia exatamente no horário que não tinha ninguém. E lá ela encontra quem? Jesus, lá naquele poço. E aí Jesus, ele apresenta para ela a água da vida. Fala, olha mulher, se tu soubesse com quem você fala, rios de água viva fluiriam da sua vida, E ele revelou toda a vida dela, Quantos maridos você tem? Ah, falastes bem, tivesse 5, esse último também não é seu. Então ela tinha um relacionamento
né, viveu um relacionamento errado durante a vida toda, 5 maridos. Então a sociedade ficava apontando, é ela, é aquela ali, ó, aquela que tem 5 maridos. Então a sociedade toda apontava. Então ela vivia numa treva moral, numa treva emocional. Ela ficava com vergonha. Mas quando ela teve um contato com a luz, com Jesus Cristo, que revelou toda a vida dela, então as trevas, a escuridão que estava na vida dela se dissipou, e aí ela passou, né, de ter vergonha, ela assumiu uma missão, ela assumiu um compromisso, ela foi até as pessoas e começou a falar, olha, lá tem um homem que revelou a minha vida, e ele falou que se acontecer assim, assim, assado, rios de água viva fluirão da minha vida. Ou seja, aquela pessoa que vivia escondida, humilhada, agora ela teve uma missão, e eu tenho para mim agora, pelo Espírito Santo, que ela se tornou uma grande evangelista no seu tempo, porque ela levava então a verdade que Jesus fez aparecer na sua vida. Trevas que foram eliminadas para a honra e glória do nome do Senhor. A luz transforma a vergonha em missão. Louvado seja Deus. O cego de nascença, outro personagem. Nós sabemos, né? Trevas existenciais. Um homem que era cego de nascença. Um homem que não tinha nenhum tipo de ideia do que era um passarinho, né? Falava que voava, mas não fazia ideia. Dá para você, coloque-se no lugar de uma pessoa que é cega desde nascença. Tem cegos que perdem a visão no decorrer da vida. Então eu não enxergo mais, mas ele tem uma noção do que é um avião, que é um pássaro. Mas pessoas que não têm visão desde criança, você fala cor azul, flor, por mais que você pegue, faça um teste, se você consegue com seu tato conhecer cor. Não tem condição, né? Você não tem uma noção. E aí esse homem, ele teve um contato com Jesus. Jesus pergunta para ele, o que você quer? Quer deixar de ser cego? Ele pergunta, o que você quer? Eu quero ver, Senhor, eu quero enxergar. Jesus, esse foi muito diferente, querido. Jesus fala que ele cuspiu na terra, fez um lodo, uma massinha de barro, e ele amassou no olho dele assim, e aí ele falou, vai e se lava. E quando ele lavou, ele passou a enxergar novamente, para a honra e glória do nome do Senhor. Muitos teólogos dizem que ele nasceu sem o globo ocular. E como Jesus é o mestre da criação, ele estava lá no começo da criação, ele que fez e ajudou a fazer o homem do barro, ele já sabia, ele tinha a forma, ele tinha toda a receita de como fazer novamente o homem. Ele falou, esse homem nasceu faltando um olho, ele pegou e com aquele poder criador lá do começo, ele pegou e fez e deu um olho novinho em folha para aquele homem, para a honra e glória do nome do Senhor. Luz existencial, luz para as nações, é esse o Jesus que nós estamos servindo hoje aqui, e ele está aqui no nosso meio, para a honra e glória do nome do Senhor. A luz não é para que se acha iluminado, não era para quem se acha iluminado, mas para quem reconhece sua cegueira. Hoje, queridos, hoje, essa cegueira pode não ser física, pode ser uma cegueira espiritual. Pessoas não estão enxergando, não estão mais vendo a importância de vir à igreja, a importância de ajudar o próximo, a importância de estarem unidos para que a sua chama não se apague, estarem vivenciando o período
né? Muita gente desatenta porque a volta do Senhor está próxima, o arrebatamento da igreja está próximo. Tem muita gente desatenta. E sabe o que é mais triste de tudo isso? É que o próprio Deus, Jesus, fala que estarão dois no campo, um trabalhando e o outro, né? Os dois trabalhando, mas um será tomado e o outro vai ficar. Estarão dois na cama dormindo, um será tomado e o outro vai ficar. Ele já está falando, isso vai acontecer. Porque tem pessoas que convivem. Dá para se imaginar alguém dormindo do lado do outro? Quer dizer, casados. Pessoas que convivem. Pessoas que comem da mesma comida, bebem da mesma água. Vivem as mesmas expectativas, famílias. Então dá para se imaginar um homem distraído e a esposa esperando em Cristo? É isso que vai acontecer. Mesmo dentro das casas, pessoas estão distraídas. Que não seja essa a verdade na casa, no seu lar, na sua casa, meu irmão. Louvado seja. Eu declaro em nome de Jesus que você entende perfeitamente o que eu estou falando e que você, na sua casa, não é assim que está acontecendo. Se você está vivendo, você fala assim para o seu esposo: hoje eu não vou na igreja. A tua esposa fala: não, hoje você vai. Você vai, senão você vai dormir na casa do cachorro. Vamos lá, vai embora que você vai. Vai sim. Mas a filha não quer ir, acorda ela, a gente coloca nas costas, a gente carrega, leva a mantinha dela e vai e leva. Mas fulano está chovendo, amém, glória a Deus, estava seco até esses dias atrás, agora vamos assim mesmo. Mas não deixe de fazer acontecer, porque Deus se alegra no seu esforço, não será em vão todo esforço que você fizer para a glória do nome do Senhor. Não será em vão, nada. A Bíblia fala que tem um memorial, uma pessoa anotando tudo aquilo que você faz para a glória do Senhor. E está ali, registrado. Louvado seja o nome do Senhor. A mulher adúltera, trevas do pecado exposto. Nós sabemos que essa personagem, todo mundo aqui conhece, foi pega no ato do adultério. Levaram ela arrastada pelos cabelos. A vergonha foi tremenda. Uma coisa que me chamou a atenção, que as pessoas adúlteras, eu nunca sabia disso, foi através aí das imagens que nós vimos aí, que as pessoas eram enterradas até uma altura do corpo, para não poder se defender, e jogavam as pedras na cabeça dela, no ombro dela, tudo. Então ela já ficava sem ação para se defender. E ali a pedrada matava. Então ela foi colocada lá para ser morta, apedrejada. Jesus viu aquilo, baixou, escreveu no chão, o pessoal fazendo dele, querendo desafiá-lo. O que fareis com ela? Foi pego no ato adultério. O que nós devemos fazer? Moisés falou para apedrejar. O que nós temos que fazer? Jesus fala: quem nunca errou, quem nunca pecou, lance a primeira pedra. Um por um, diz a Bíblia, foi lançando a pedra no chão e foi embora. Um por um. Ficou ninguém naquela praça. Dá para imaginar aquela cena, querido? A mulher lá, Jesus vai lá, ajuda ela a se levantar, imagina, vem. Senhor, o que eu faço agora? Falou: cadê os teus acusadores? Senhor, não tem ninguém. Eu também não te condeno. Aleluia. O Deus da vida, o Deus da luz, a luz do mundo, o próprio, que poderia ter falado: você pecou, mas não, eu também não te condeno. Vai e não peques mais. O poder do perdão, louvado seja o nome do Senhor. A luz daquele momento deu um pontapé das trevas com gosto. E a luz de Cristo dominou aquela vida, e ela foi feliz, ela foi salva, ela foi alcançada pelo poder misericordioso do perdão de Cristo. A luz não apedreja, mas também não relativiza o pecado. Ele falou: vai, não te condeno, e não peques mais. Tome uma direção, tome uma postura. Não se deixe levar. Ele perdoa, mas também ele fala: olha, não peques mais, queridos. Não faz bem para você,
Meu último exemplo, Saulo de Tarso. Esse é o mais evidente de todos, né? Trevas na falsa convicção. Saulo pensava ser o expert, o PhD doutor em Bíblia. Vocês sabem que Paulo, ele foi aluno dos mais brilhantes judeus de sua época. E aí, ele devia se achar o cara, né? Imaginam hoje, nos dias de hoje, eu falar assim, eu fiz, meu diploma é da USP, meu diploma é de Harvard, meu diploma é lá de Colômbia, né? Lá da faculdade de Portugal, lá de Coimbra, né? Meu diploma é de lá. Quer dizer, ele era o cara, era o top. Então ele devia se achar. A Bíblia relata que quando Estevão foi morto, foi por ordem do próprio Paulo, que ainda era Saulo. Mas um dia, a luz do mundo se apresenta para Saulo. A luz do mundo foi uma coisa tão vibrante, tão forte, que ele se ajoelha e ele fica cego. E 3 dias depois, ou seja, ele passou 3 dias meditando em tudo que ele havia visto lá na sua época de estudante de Gamaliel. E foi. E aí ele teve um encontro real com Jesus e ele se transforma, ou melhor dizendo, né? Ele deixa de usar a sua personalidade farisaica, que era de Paulo, para se tornar um cristão e se tornou Paulo, né? De Saulo se torna Paulo, né? Para a glória do Senhor. Ou seja, a luz de Cristo não apenas corrige o caminho, ela redefine uma nova missão. Então, pessoas que estavam num caminho, indo para a escuridão, indo para o buraco, o encontro com a luz faz ele se tornar uma nova pessoa, uma nova missão e uma nova oportunidade foi dada para ele, né? Graças a Deus pela vida do apóstolo Paulo, que por intermédio dele, ele foi considerado o apóstolo aos gentios. Certamente, se essa igreja existe aqui hoje, é por intermédio do seu trabalho missionário lá naquela sua época. Graças a Deus por isso. A luz que ele apresentou chegou até os dias de hoje. Amém? Amém, queridos? Para encerrar, todos esses personagens tinham algo em comum. Não sabiam sair das trevas sozinhos, mas foram alcançados pela luz. Em Isaías 9:2 se cumpre repetidas vezes: o povo que andava em trevas viu uma grande luz. Já em João 8:12 se torna pessoal: quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Quem está seguindo Jesus aqui essa manhã? Quem está seguindo? Amém? Está seguindo? Então, queridos, a promessa é essa: não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Fique de pé, vamos agradecer ao Senhor por esta palavra, vamos agradecer ao Senhor por esse momento de meditação. Faça da sua vida o reflexo da luz de Cristo na sua vida e na vida das suas pessoas que estão ao seu redor, sua família, seus colaboradores, seus amigos de escola, né? As pessoas que são envolvidas com você. Seja essa luz, né? Para que sempre você tenha no seu peito a certeza que você fez a melhor escolha, que foi reconhecer Jesus, a luz do mundo. Ore comigo. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nessa manhã, Senhor, eu agradeço pela Tua palavra, Senhor. O Senhor é aquele que nos apresentou a verdadeira luz, nos apresentou o verdadeiro caminho, aquilo que de fato nós precisávamos viver e estar contigo, Senhor. Então essa igreja, Senhor, que ela seja amplamente tocada pela luz, não deixando que a escuridão do pecado, a escuridão
da conveniência, a escuridão do conformismo, a escuridão do comportamento mundano, ela venha nos dominar, mas sempre, Senhor, nós possamos combater com a luz de Cristo, com a luz do Espírito Santo, com a luz da candeia acesa em nossos corações, com esse fogo, Senhor, que não pode se apagar. A Bíblia fala, Senhor, que a chama arderá continuamente no teu altar, e o Senhor é aquele que criou em nós, o nosso coração é o teu altar, Senhor, o nosso coração é a tua morada, é a tua casa, Senhor. Então, por favor, Senhor, não deixe que nós sejamos fagulhas, faíscas, muito aquém daquilo que o Senhor tem de fato preparado para nós, mas nós possamos ser luzeiros, candeias acesas, Senhor, fogo, brasa viva, para a honra e glória do santo nome, e possamos mostrar a este mundo que nós fazemos parte da tua família, Senhor. É o que nós te pedimos e agradecemos, no nome santo do Senhor Jesus, e as palmas louvem ao Senhor. Amém e amém.